Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, Mateus capítulo 20, versículo de 17 a 28. Subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse: Eis que subiremos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou Jesus: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Pode vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disse eles. De fato bebereis o meu cálice. Quanto, porém, ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende só de mim. Vou-lo conceder. Estes lugares cabem àqueles aos quais o meu Pai o reservou. Os outros 10, que haviam ouvido tudo isso, indignaram-se contra os outros 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande dentre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. É uma alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, o evangelho, podemos resumir este evangelho a uma palavra, né? Ousadia. Isso mesmo, ousadia. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus. Quem eram os filhos dela? É bom que você saiba, eram 2 dos 12 apóstolos, né? Eram 2, Tiago e João. Os 2 irmãos, filhos de Zebedeu. A mãe deles era íntima de Jesus, era íntima dos apóstolos. A história diz que ela ficava sempre próximo de Jesus, dos apóstolos. Então ela foi ousada dizendo: Senhor, deixa os meus filhos, um ficar à sua direita, outro na esquerda, no paraíso. Porque a intimidade era tão grande que ela queria ver os filhos no paraíso. Porque não bastava somente ela ver os filhos com Jesus, ela queria que os filhos também estivessem no paraíso com Jesus. Esse era o desejo dela. Ah, irmão, se toda mãe tivesse esse desejo, né, de ver os filhos no céu, com Deus, vendo os filhos fazer coisas boas, né? Infelizmente, não é assim que a gente vê, né? A gente vê muitas mães que sofrem, que dão a vida pelos filhos. Mas a mãe que quer realmente ver o filho no céu, no paraíso, é difícil você encontrar por aí. Você encontra, porque mãe é mãe, né? Mãe tem um coração bondoso. E essa mãe, ela sabia, conhecia os filhos, sabia da dedicação dos filhos, sabia o quanto eles buscavam estar próximos de Jesus. Ela não ia dizer isso da boca para fora, ela não ia dizer isso por dizer. Ela sabia que os filhos dela estavam no caminho. E ela foi ousada dizendo: Quero que meus filhos estejam do seu lado. E Jesus fala: Pode porventura eles beber o cálice? Ela nem disse mais. Os 2 responderam: Podemos sim. Jesus disse: Então vocês podem, mas não cabe a mim arrumar um lugar no céu para vocês. É meu Pai que concede lugar àqueles que fazem a tua vontade. Rapaz, essa conversa gerou discussão entre os discípulos, porque os outros 10 começaram a discutir com Tiago e João, porque eles queriam ser o primeiro, não sei o que tem. Aí Jesus falou: Cuidado,
Porque no governo, na cidade, entre o povoado, as pessoas têm líderes que julgam, líderes governantes que as subjugam, e elas então têm que obedecer regras, normas. E isso entre o governo tem, entre as pessoas tem, mas entre vós não haja essa competição de quem vai ser o primeiro, quem vai ser o último. Não haja entre vós essa competição. Vocês têm que ser iguais. Iguais. Depois, mais para frente, irmãos, nós vamos ver que Jesus, percebendo que os discípulos ficaram assim, Jesus pega uma criança e fala, e coloca no meio e fala: aquele que fizer o último, aquele que fizer a vontade do meu Pai, que seja como uma criança, esse sim herdará o reino de Deus. Então, amados irmãos, os discípulos queriam saber quem era o maior no reino de Deus. Jesus falou: aquele que fizer o último, aquele que agir como uma criancinha, esse sim será o primeiro no reino dos céus. Então, amados irmãos e irmãs, este evangelho é como uma luz na nossa vida, né? Devemos ter essa ousadia dessa mãe, devemos desejar o céu, devemos desejar estar próximo do Senhor cada dia mais, porque o céu é uma realidade, é uma promessa de Deus para cada um de nós. Deus te abençoe. Eu volto amanhã, quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar.